E o mercado estrangeiro resolveu investir alto no futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola tem muitas informações sobre o tema. Por exemplo, o Corinthians corre o risco de perder Moscardo e nas últimas horas também surgiu uma proposta por Felipe Augusto. No Palmeiras, situação parecida em relação a Kevin. Até no Flamengo tem proposta oficial vinda do Wolverhampton. O vídeo vai tratar sobre esses temas e vai falar também sobre a intenção do Ministério Público em adiar o derby entre Corinthians e Palmeiras marcado para domingo lá na Neoquímica Arena. Preciso te atualizar sobre a chance de o Botafogo perder um jogador titular. Tem detalhes e últimas do mercado, a busca do Cruzeiro por um técnico e muito mais. Vídeo super interessante, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho de inscreva-se, você clica lá, ativa as notificações e passa a ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Combinado? Bora começar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o São Paulo, que enfrenta daqui a pouquinho às 7 horas a LDU no Morumbi, e o tricolor tem a seu favor o retrospecto. Todos os jogos em casa na Sul-Americana tiveram vitórias do São Paulo com pelo menos 2 gols de diferença. O São Paulo precisa exatamente disso para passar a próxima fase. Já Muricy Ramalho foi o escolhido para ser o modelo do lançamento da nova camisa do tricolor, aquela preta com detalhes em vermelho e branco. A camisa foi lançada nas últimas horas. Bora contar que Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, foi anunciado ao longo dessa quinta-feira como novo reforço do Nottingham Forest. Sigo mantendo os detalhes do acordo. 13 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus e 20% do valor de uma venda futura, apesar de alguns setoristas do Corinthians estarem divulgando números diferentes. Quero contar também que Vasco e Fluminense podem se enfrentar no Newton Santos. Partida marcada para 16 de setembro. A ideia do Vasco era jogar no Maracanã, que está fechado. Diante desse cenário, os clubes conversam com o Botafogo para a realização do clássico lá no gramado alvinegro. Para completar o giro de notícias, contar que a terceira camisa do Flamengo vai custar R$ 399, ela é toda preta, com lançamento previsto para o mês de setembro. Já o Atlético projeta cerca de 35 mil torcedores na Arena MRV. Na próxima partida em casa, o Galo recebe o Botafogo no dia 16 de setembro. O primeiro jogo, você sabe, na Arena MRV contou com capacidade para 30 mil lugares. Bora falar ainda sobre Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mês lá na Arábia Saudita. Ele participou de apenas 3 jogos, fez 5 gols e ainda deu mais 2 assistências, e nisso com o pé direito do atleta do Al Nassr. Quero contar também que o Santos está convicto de que fez a melhor proposta a Roberto Pereira, sonho antigo do presidente Andrés Rueda. O Galo, que é o gerente de futebol do Santos, foi até a Europa, se encontrou com o atacante argentino e fez uma oferta alta. A resposta deve pintar nos próximos dias. A saideira do giro de notícias, Juba, meio atacante de 24 anos de idade que pertencia ao Sport, desembarcou nas últimas horas em Salvador para ser apresentado como reforço do Bahia. Ele chega sem custos com um contrato até 2027 e ele se disse ansioso pela chegada ao novo clube. Bora falar agora sobre o Wolverhampton. O time inglês fez proposta oficial nas últimas horas ao Flamengo. O interesse é no volante Vitor Hugo, dá para chamar de meio campista, ele é mais do que um volante, né? Pode atuar como um volante, mas pode atuar até como um meio atacante. Oferta de 20 milhões de euros ou 107 milhões de reais, o Fly ainda ficaria com 20% do valor de uma venda futura. Oferta já foi descartada, o Flamengo entende que o Vitor Hugo vale bem mais do que isso, e o fato de ter feito outros negócios recentemente permite ao Flamengo recusar a proposta. A ideia do Wolverhampton era contratar o Vitor Hugo para substituir o Matheus Nunes, jogador brasileiro que se naturalizou português e que recentemente, nos últimos dias, foi comprado pelo Manchester City. Vale a lembrança de que o Wolverhampton já havia comprado no início dessa temporada outro ex-jogador do Flamengo, o volante João Gomes. Bora falar agora sobre o Ministério Público de São Paulo, que está trabalhando nos bastidores para adiar o confronto entre Corinthians e Palmeiras, marcado para o próximo domingo, na Neoquímica Arena, às 16 horas. O Ministério Público de São Paulo solicitou à Federação Paulista, a CBF, e a Polícia Militar que o jogo não aconteça. Tudo porque esse jogo está marcado para as 4 e também na cidade de São Paulo, só que no outro extremo da cidade, na Zona Sul, marcado para o Morumbi. Às 20h30 tem São Paulo e Curitiba, as 2 partidas no Campeonato Brasileiro. Existe uma preocupação grande do Ministério Público de que torcidas se encontrem, mesmo levando em consideração que o jogo entre Corinthians e Palmeiras vai ter apenas torcedores do Corinthians. Paulo Castilho deu a seguinte declaração, abre aspas, é uma temeridade. Nós vamos ter 50 mil corintianos saindo da arena e cerca de 40 mil são paulinos indo para o Morumbi.
O perigo de confronto é muito claro. Declaração do procurador do Ministério Público, lembrando sobre possíveis encontros nos trens, metrôs, ônibus por toda a cidade. Só para acrescentar, também no domingo, o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, recebe a final da Copa Pioneer, é um dos principais torneios de várzea de São Paulo. Tem também outra informação sobre o The Town, festival de música em Interlagos, que também vai demandar um bom contingente de polícia. A curiosidade é, o pessoal do Ministério Público só percebeu que teria 2 jogos no domingo, nessa quinta-feira. Ninguém conseguiu diagnosticar isso antes. Enfim, quero a sua opinião sobre o tema. Use o espaço para comentários aqui embaixo, no espaço para comentário, beleza? Bora falar agora sobre o Botafogo. Cheguei a contar para vocês no início dessa semana que o Botafogo recebeu uma oferta do Almeida pelo volante Marlon Freitas. Oferta de 3 milhões de dólares já recusada. O Botafogo assegura que não vende nem pelo dobro do preço. E tem outro clube saudita de olho em jogador do Botafogo, agora é o Al-Shabaab, que quer o Júnior Santos, atacante de lado de campo, já foi titular absoluto, já foi reserva, hoje dá para dizer que é uma espécie de 12º jogador. Nesse caso específico, de acordo com a apuração do GE, a pedida do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, é de 6 milhões de dólares ou 29 milhões de reais para que o negócio saia, cifras que assustaram o Shabab, clube que contratou recentemente Cuellar, Banega, Diallo o mais caro de todos, 18 milhões de euros. Diante desse cenário, não deve haver avanço nas tratativas. Acho que o torcedor do Botafogo agradece, até porque a manutenção do time, que é líder do Brasileirão, é hoje fundamental para as chances de confirmação da taça. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a busca por um técnico. Contei para vocês assim que o Pepa caiu que 3 nomes estavam na pauta do Cruzeiro. Paulo Autuori, que já foi convidado e disse que não quer trocar o cargo de diretor esportivo do Cruzeiro pela função de técnico. Falei também sobre Thiago Nunes, que dirige o Sporting Cristal, e Maurício Barbieri. As tratativas estão acontecendo com esses 2 técnicos, embora nessa quinta-feira Samuel Venâncio, jornalista que cobre o Cruzeiro, tenha falado de Gabriel Milito, técnico jovem, mas muito promissor, faz um trabalho bem legal à frente do Argentino Júnior. Ele segue empregado no clube, consegui a confirmação dentro do Cruzeiro de que o nome é muito bem avaliado por todos, mas existe uma preocupação em relação ao Milito nesse estágio de trabalho. Como é que ele chegaria ao Brasil sem conhecer direito o elenco, sem conhecer direito as condições de trabalho do Campeonato Brasileiro? A intenção em relação ao Milito era trazê-lo para janeiro do ano que vem. Nesse cenário de briga contra o rebaixamento, existe uma preocupação. O pessoal do site Gol também trouxe a notícia de que Thiago Carpini, que comandou o Água Santa, vice-campeão paulista e faz excelente campanha no Juventude, ele assume o time gaúcho na zona do rebaixamento e o coloca provisoriamente no G4, que o Carpini teria sido procurado. Conversei com o empresário do Carpini, o Hugo Magalhães, que assegura que ninguém do Cruzeiro o sondou. A gente deve ter novidades a respeito do técnico do Cruzeiro, estou de olho nessa história. Assim que surgir qualquer coisa, conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais uma recusa de proposta de oferta feita pelo atacante Kevin, a grande sensação do Palmeiras, campeão da Copa São Paulo de Juniores, que fez sua estreia no time profissional no 0x0 contra o Deportivo Pereira nessa quarta-feira na Libertadores da América. O GE trouxe a notícia de que o Shakhtar investiu ou prometeu investir 10 milhões de euros ou 53 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, proposta já recusada pelo Palmeiras. É a terceira vez que o Verdão diz não a uma possibilidade de venda do Kevin somente para o Shakhtar Donetsk. Além desses 10 milhões de euros, o Palmeiras ainda ficaria com mais 4 milhões de euros em bônus, ou seja, uma operação de 53 milhões de reais fixos, mais 20 milhões de reais em bônus, caso o Kevin alcançasse algumas metas. O Palmeiras entende que o Kevin, como titular, alguém mais frequente no time principal, vai render ainda mais dinheiro. Diante desse cenário, o negócio está descartado. Também tenho contado para vocês que o Palmeiras já há bastante tempo tenta convencer o Desportivo Brasil a vender um percentual. A ideia do Palmeiras é ter mais valor de uma venda futura para que quando saia um negócio com qualquer clube do exterior possa faturar mais. Só para arrematar sobre o Verdão, semifinalista da Libertadores da América, começa a decidir a sua classificação para a final contra o Boca na Bombonera e recebe o time argentino para decidir a vaga no Allianz Parque. Hora de falar sobre o Corinthians, que não para de receber propostas. No início da semana foi o West Ham quem tentou tirar o atacante Yuri Alberto, a proposta foi recusada, 19 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O West Ham ainda sugeriu uma melhora na oferta, o Corinthians insistiu e disse não.
Na manhã dessa quinta-feira surgiu a notícia de que o Chelsea tem a intenção de contratar o Moscardo. Proposta de 22 milhões de euros de acordo com uma pessoa que participa das tratativas. O Corinthians já recusou essa proposta. A informação que eu recebi antes de gravar esse vídeo é que o presidente do Willian Monteiro Alves vai topar fazer esse acordo desde que o time inglês aceite pagar cerca de 25 a 30 milhões de euros. Esse valor precisava ser fixo para que o negócio saia. Mas não para por aí, o pessoal da Rádio Tatiaia está informando que Felipe Augusto, centroavante de só 19 anos de idade, outro atleta formado na base do Corinthians, interessa ao Bruges da Bélgica. Proposta de 6 milhões de euros ou 32 milhões de reais, além de bônus, que podem melhorar essas cifras. Corinthians não descartou o negócio pelo Felipe Augusto, vai tentar um pouco mais de grana, se rolar o negócio pode sair. Verdadeiro balcão de negócios, o Timão que já faturou muito acima dos 90 milhões de reais previstos como meta no balanço orçamentário para a temporada, mas que passa por dificuldades financeiras e vê a oportunidade de fazer dinheiro. Ainda sobre o Felipe Augusto, recentemente ele renovou seu contrato, novo vínculo bastante estendido, com multa rescisória mais alta, além de salário. Hoje o Timão é dono de 80% dos direitos econômicos. E o Felipe Augusto por 6 milhões de euros. Você vende? Não vende? Usa o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Abraço, tchau!